Brax, uma boa noite. Todo mundo vai te perguntar coisas sobre o possível novo técnico do Inter e eu queria uma análise tua sobre o modelo de jogo apresentado pelo Inter hoje, com o Osmar Loss. Esse é um modelo de jogo que poderia, por exemplo, ser aceito pela direção para o restante da temporada? Qual é a tua análise sobre isso? Boa noite, Taigo. A gente fez uma partida sob a nossa análise com uma proposição de jogo, com uma pressão após o primeiro minuto. A gente toma um gol com um minuto e meio de jogo, numa perda de bola, numa pressão do adversário, e a partir daí a gente fez um jogo que é o que a gente pretende como modelo, o que a gente pretende como proposta. A gente teve uma pressão, a gente colocou o adversário lá atrás, um adversário de muita qualificação, um adversário que vem aí com 3, 4, 5 derrotas consecutivas. Então a gente entende que criamos oportunidades claras e mais uma vez não fizemos e acabamos sofrendo essa derrota em casa, mas em termos de comportamento dos atletas, de entrega, de comprometimento, não só esse jogo de hoje, como o jogo contra o Bahia, nós vimos um Internacional com uma postura diferente, é o que a gente espera em todos os jogos daqui para frente, e é obviamente que a gente espera com resultados diferentes. Brax, boa noite. Você falou a respeito da questão da postura aí no final da tua resposta, e aí é uma leitura minha de que essa postura diferente, ela se deve a quem está nesse momento dirigindo o time, que é o Osmar Loss. E aí vem a minha pergunta. O Inter vai buscar um novo profissional baseado no que ele pensa como modelo de jogo, como uma ideia, ou o Inter vai buscar um profissional após ouvir, né, os treinadores que irá ouvir, baseado no que ele tiver de conhecimento, por exemplo, de grupo do Internacional e saber o que esse grupo pode entregar e pode responder, independente do modelo a ser aplicado. Boa noite, André. Para a definição de um treinador, para a definição de uma comissão técnica, tem que ser analisada várias variáveis, vários indicadores, não só conhecimento de elenco, mas conhecimento do clube, conhecimento das pessoas que estão no clube, sistema de jogo, estratégia, comportamento, dia a dia, questão anímica, questão física, questão fisiológica, histórico. Tudo isso a gente precisa sopesar para tomar uma decisão com muita responsabilidade, porque é uma troca de comando no início de um campeonato brasileiro e em vias de uma oitavas de final de Libertadores. Então a gente não pode errar e para isso nós estamos trabalhando muito, de forma muito intensa, para termos um nome de uma comissão técnica que seja um nome de consenso entre nós e que vá nos dar o que a gente espera para a temporada, que está só começando, a temporada de 2021, apesar do grande número de jogos que a gente já teve esse ano, mas ainda é um início de temporada. Então, a gente vai avaliar todas essas circunstâncias e com muita, não vou dizer com muita calma, mas uma paciência e, ao mesmo tempo, firmeza para tomar a decisão. Brax, boa noite. Quando na apresentação, naquela entrevista de apresentação do Miguel Ángel Ramírez, houve uma promessa de que a partir daquele momento o Inter investiria num estilo de futebol propositivo. Foi uma tese bem badalada naquele momento. Existem várias formas de futebol propositivo, né? Várias formas de se investir nesse tipo de futebol. O do Mar era um. Eu queria saber se essa promessa continua de pé e se vocês trabalham com algum prazo para anunciar um novo treinador. Boa noite, Fabrício. O prazo vai ser aquele que a gente entender como uma decisão firme, coerente, responsável, e que tanto o Conselho de Gestão do clube quanto o Departamento de Futebol, com todos que assessoram esses órgãos, vão definir. Então, esse é o prazo do clube, e a gente está trabalhando nisso. A respeito da sua primeira colocação,
sim, há várias formas de ter um jogo propositivo, de ter a posse de bola, de atacar o adversário, de tentar ser protagonista no jogo, e eu acredito, particularmente, não sou expert em análise de jogo, o treinador que me antecedeu tem uma licença para isso e é treinador de futebol e foi perfeito na sua análise, mas para mim, tanto o jogo de hoje quanto o último jogo, nós procuramos, dentro das nossas armas dentro da partida, ser protagonista, propor a partida, propor o jogo, não ser reativo, não jogar num contra-ataque, salvo, claro, com um jogador a menos, que hoje não aconteceu. Então a gente entende que esse sim tem que ser a cara do Internacional esse ano. Boa noite, Paulo. Essa procura por técnico por parte da direção do Inter, ela gera uma expectativa por parte do torcedor. E essa expectativa pode se transformar em frustração, de repente. Em cima disso, dos nomes que vêm sendo vinculados na imprensa, do Marco Silva, do próprio Marco Silva, do Lisca, do Aguirre, do Osmar Loss, dá para tu falar, dizer assim para o torcedor, não, esse não tem como vir, até para que essa expectativa não se crie tão rapidamente? Boa noite, Lacerda. Eu não vou confirmar nomes, nem negar nomes, é um trabalho interno e eu acredito que o desfecho desse trabalho, o êxito desse trabalho é trabalharmos internamente, numa mesa, dentro do clube, com as pessoas responsáveis, para que dali a gente tenha uma confirmação, a gente tenha uma convicção de um novo trabalho. Então eu não vou comentar essas especulações da imprensa, respeito o que sai na imprensa, o que os torcedores também comentam, mas seria leviano da minha parte, e até para o nosso trabalho, confirmar ou negar os nomes que estão sendo ventilados. Brax, boa noite. Muito se falou sobre reforços para o Internacional ainda na era Miguel Ramírez, né? Se falou sobre sanar as carências do elenco do Internacional. Claro, a direção nunca falou em nomes, né? Mas se fala em zagueiro, lateral esquerdo e um volante. Na opinião da diretoria, já que você está representando ela aqui, adianta apenas trocar o comando técnico mais uma vez, como o Inter já vem fazendo há muitos anos, e não mexer no elenco, que já não vem dando resultado há muito tempo no Internacional? Boa noite, Colar. A gente tem um trabalho permanente de busca de reforços, de entradas de atletas, de saídas de jogadores também, como tem acontecido mais saídas do que entradas, e eu acredito que a gente terá sim novidades em relação a isso, até porque, como a gente sempre ressaltou, e quase todas as coletivas nossas, a gente tem uma janela que por conta da pandemia, ela teve uma data diferente esse ano, então abre-se a janela do exterior no início de julho, em que pode haver negociações para fora e para dentro, e a gente acredita no nosso elenco, a gente confia no nosso número de jogadores, na qualidade que nós temos, na relação com os jogadores de base. Hoje mesmo entrou o Vinícius Melo no segundo tempo, que é um atleta que a gente já tem trabalhado para que esteja cada vez mais apto ao profissional, mas a gente acredita que não só na questão da troca da comissão, que esse trabalho que nós estamos fazendo, Hercúleo, para encontrar um nome de convicção, de responsabilidade, mas também de atletas. O trabalho nosso é bastante intenso em relação a isso, e a gente às vezes esbarra em 2 ou 3 fatores que vão nos impedir de apresentar nomes. A gente tem um trabalho que ele é conjunto, não é uma caneta que vai assinar uma contratação ou uma dispensa. Então existe um trabalho por trás disso, e tem a questão financeira. A gente não está fazendo loucura, não estou dizendo que outras gestões fizeram loucura, mas nós não estamos fazendo loucura, nós estamos com os 2 pés no chão, nós estamos tentando sanear o clube, e às vezes frear um ímpeto que eu sei que é externo, de apresentar nomes, de melhorar o elenco, de qualificar, possa ser frustrado, mas pode ter certeza que o objetivo nosso é o mesmo objetivo do torcedor, que é montar um time forte, ter um time coeso, forte, para a gente disputar os objetivos nossos na temporada. Isso vai acontecer. Boa noite. Até pegando o gancho aí da pergunta do Colar e falando especificamente do sistema defensivo, Paulo. Até antes de você chegar, o Rodrigo Moledo teve uma lesão grave no ano passado, na temporada passada, em que todo o Inter, né, e a gente da imprensa saberia que ele ia ficar de fora dessa temporada. Você falou agora na confiança do grupo.
hoje o técnico do Inter tinha um zagueiro no banco e preferiu colocar um volante para fazer essa função. Especificamente, o sistema defensivo, até quando, ou vocês têm alguma meta, algum prazo para anunciar a contratação de um zagueiro? Até porque hoje o outro zagueiro titular do Inter saiu machucado, que é o Vitor Cuesta. Boa noite, Guzmão. Em relação à troca, a melhor pessoa para falar disso é o treinador. Agora, também, para não me furtar da sua pergunta, a gente precisava empatar o jogo, tentar virar o jogo. O Rodrigo Dourado apresenta uma saída de bola boa e tem um jogo aéreo melhor do que de muito atacante no Brasil. Então, acredito que a decisão ela passou também por esses fatores. A respeito de reposição ao Rodrigo Moledo, que inclusive está muito bem na recuperação dele, a gente também trabalha para que tenha um nome de convicção, não simplesmente qualquer nome para a composição do elenco, alguém que chegue, um jogador que chegue para brigar por posição, para nos acrescentar, para nos dar outras valências também, e isso vai acontecer. A gente já tinha dito isso anteriormente, não deixamos isso para trás, mas se isso não aconteceu até agora, é que a gente ainda não teve o nome por várias circunstâncias para poder apresentar, mas isso vai acontecer. Brax, boa noite. Nessa procura do novo técnico, você elencou vários fatores aí para definir a comissão técnica e o treinador, mas a decisão passa muito, Brax. E a pergunta que eu te coloco assim, o Inter tem uma linha e procura um treinador que venha se encaixar nessa linha, talvez até no futebol propositivo, como você falou agora há pouco, ou o Inter está aberto a olhar novas alternativas, novas propostas, novas maneiras de jogar, outro treinador que vem aqui vai impor uma outra filosofia e por isso essa discussão interna. Qual dos dois perfis o Inter está traçando nesse momento, Brax? Boa noite, Berton. Nós temos uma linha, mas, obviamente, a gente não pode ignorar o que a gente entende que aconteceu de equívoco e reapresentar esses equívocos para que eles não voltem a acontecer. Então, obviamente, numa nova definição de comissão técnica, alguns fatores, obviamente, vêm à mesa. Mas nós temos uma linha, nós temos um perfil, nós vamos analisar, como eu disse para o seu colega, várias variáveis, não só a questão de modelo de jogo, mas perfil, comportamento, histórico, relação dia a dia, ambição, projeção, e tudo isso a gente está colocando na mesa de uma forma bem profunda para que a gente tenha uma decisão bem responsável. Então, te respondendo, a primeira versão, não a segunda.